Olá, alunos de Pro Tools! Neste vídeo vamos falar sobre a mixagem no Pro Tools. A mixagem é a etapa de finalização da sua música. É uma etapa onde você vai polir a sua música, você vai dosar os volumes, organizar o seu material musical para que ele fique soando o melhor possível na maioria dos sistemas de reprodução musical. Seja ele um fone de ouvido, um celular, umas caixinhas multimídia, um home theater ou uma sala de cinema. Então, quando a gente faz uma mixagem, a gente está pensando em várias possibilidades que o nosso som pode ser executado e a gente faz o melhor para que a nossa música soe bem em qualquer aparelho, em todos os aparelhos de reprodução sonora. Para isso é muito importante que a gente tenha bons monitores de áudio. E, independente da qualidade desses seus monitores, é muito importante que você conheça bem os seus monitores de áudio. Alguns monitores vão possuir características nas respostas de frequência e é muito importante que você conheça bem os seus alto-falantes. Por isso, o mais recomendado é que você escute bastante música no seu estúdio, aonde você vai mixar suas músicas. Então, além de conhecer bem os seus alto-falantes, também é importante conhecer bem o local onde você vai mixar. Isso é a sua sala técnica de mixagem. Eu digo isso porque, além do teu alto-falante poder ter características na resposta de frequências, a sua sala também vai influenciar na maneira em que o som é escutado dentro da sua sala. Então, isso quer dizer o quê? Às vezes você vai ouvir mais grave do que realmente tem, às vezes você vai ouvir mais médio do que realmente tem, às vezes você vai ouvir mais agudo. Então, essa combinação de sala mais caixas acústicas vão ter uma característica que é preciso que você domine para que as suas mixagens fiquem boas. O que eu quero dizer? Por exemplo, por muito tempo a referência nos estúdios era aquela NS10 da Yamaha, aquelas caixinhas antigas, principalmente na época do vinil. E aquela caixa não possui um subgrave, um grave, como as caixas mais modernas, como as Makis mais modernas e mesmo como a própria Yamaha mais atual, né, a HS80, que é a herdeira, né, da Yamaha. Então, além de ter uma caixa boa, é importante que você conheça bem a sua caixa e o seu estúdio. Isso quer dizer o quê? Se você tem uma caixa que tem mais grave do que realmente existe, você precisa saber disso de antemão e não se preocupar quando você ouvir aquele grave sobrando. Você tem que saber, olha, esse grave é porque as minhas caixas da Behringer ela realmente sobram um gravezinho, então eu tenho que me acostumar a mixar com aquele gravezinho de sobra. No caso da NS10, que eu estava falando da Yamaha, a gente já sabe que não tem aquele gravezinho. Então, mesmo que você não esteja ouvindo muito grave, você tem que saber, olha, já está bom. Se eu colocar muito grave para eu ouvir muito nessas caixas, significa que em todas as outras vão soar muito mais grave. Por isso que eu falo da importância da referência, a importância de se escutar a música no seu estúdio, nas suas caixas de som. Muitas pessoas também vão utilizar os fones para fazer suas mixagens. Não é o mais ideal, mas também, se você conhecer bem e você tiver bastante referência nos seus fones, tudo bem de você mixar utilizando os fones. Existem até alguns plugins que você usa em conjunto com a sua webcam e ele identifica os seus movimentos, né, do seu rosto e simulam um ambiente acústico para você poder mixar utilizando fones de ouvido. Não é o ideal, mas já é uma forma para muitos de vocês que não possuem caixas, monitores de referência, mixarem suas músicas mais próximo de um resultado real, mais próximo de um estúdio com monitores de referência. Por exemplo, a Waves possui aqui o plugin NX, Virtual Mix Room, né, que você pode fazer suas mixagens utilizando o fone e ele vai simular um ambiente acústico para a sua mixagem. Então, você pode julgar melhor a profundidade, o balanço e o pan utilizando headphones. Então, a Waves, por exemplo, tem o seu NX Virtual Mix Room através dos headphones. Então, é uma opção, caso você não tenha monitores e queira mixar somente utilizando fones. Bom, vamos entrar propriamente na mixagem. Existem diversos passos para a gente realizar em uma mixagem, que consiste basicamente em deixar todo o material que foi gravado e editado soando da melhor forma possível. Para isso, a gente vai utilizar aqueles efeitos que nós vimos na semana de efeitos, principalmente os compressores, os equalizadores, os reverbs e alguns outros efeitos, como os efeitos moduladores. Para começar uma mixagem, vocês vão receber aqui esse arquivo para vocês mixarem. E para começar uma mixagem é sempre importante você ouvir bastante o material que você vai mixar. Para mim aqui já é mais fácil, porque eu participei
dessa gravação. Isso aqui é uma música chamada Pois É, do Flávio Danza, de uma banda que eu participava, que chamava Banda Latuia, onde eu era o baixista e um dos produtores da banda. Então, eu, além de ensaiar, além de participar da composição, eu gravei, estava presente no estúdio, produzi, e então já conheço muito bem cada um dos canais contidos nessa música. Mas quando você for receber uma música, para você mixar, é muito importante que você faça um reconhecimento inicial da sua música. Isso é, sole cada um dos canais e ouça canais separados para ver se tem alguma determinada falha. Então, esse aqui, por exemplo, é o PZM, gravando o bumbo, embaixo do bumbo. Esse aqui já é o D112, dentro do bumbo. Quase não tem sobra, né? Já teve uma edição aqui, porque está muito sem sobra. Claro, esse áudio já foi editado. Depois nós temos microfones de caixa em cima e caixa embaixo. E aqui na esteira. Microfone do surdo. Pelo jeito está sobrando um gravezinho nesse microfone do surdo. Se a gente for observar que o surdo só vai tocar aqui na frente, né? Então, se eu quiser, eu já posso apagar tudo isso. Depois a gente vai deixar só onde realmente os surdos tocam. Visualmente eu já tenho aqui como ver mais ou menos onde os surdos estão tocando, né? Porque eles têm muito mais sinal ali na hora que eles tocam. Então eu já vou fazer aqui uma limpezinha nos surdos. Microfone de hi-hat. Microfone LR, né? Os overs, normalmente em estéreo. Eles já estão em estéreo aqui, né? Não sei porque que o L está apontado para o R. Vamos ver se ele é L mesmo. Talvez esteja invertido, né? Tem que ver o de sala. O de sala vai ter que estar na posição... Acho que só tem um de sala, né? Talvez sala esteja mono. Tá? Baixo em linha. Guitarra microfonado com SM57. Um teclado MIDI, que eu inseri aqui o teclado do Pro Tools. Um trompete. Com surdina, né? E no final com solo. Vozes já editadas, já foi passado o afinador. Pois é, nem sei como dizer, foi tão bonito. E backing vocals. Bom, fiz aqui um reconhecimento e o próximo passo é fazer uma limpeza. A gente tem várias formas de se fazer essa limpeza. Uma delas é fazer essa limpeza que já foi começada a fazer aqui, né? Apagando realmente os clipes aonde eu não tenho áudio. Então, por exemplo, os finais, por exemplo, que eu fiz aqui no surdo, onde a gente começa a apagar. Você vai... Então, por exemplo, aqui eu já posso até apagar e deixar só realmente onde tem ali o surdo. Então, isso tudo a gente faz uma limpeza que vai tirar essas sobras e vai deixar realmente só onde tem material. Então, na bateria a gente costuma fazer isso em todas as peças, né? Por exemplo, o bumbo, tirar aquelas sobras
de surdo. Na caixa, a mesma coisa, tirar aquelas sobras de bumbo. Eu estou fazendo aqui manualmente, mas existe uma forma de se fazer isso automaticamente, que é o Strip Silence. Eu vou fazer o Strip Silence ali nas caixas para mostrar para vocês. Tome cuidado para não tirar muito o decaimento, porque o surdo ele fica soando, né, por bastante tempo. Então, às vezes eu estou aqui tirando sem ouvir. Pode ser que acabe cortando um pouco o som do surdo. Né? Acabou que tirou um pouco, né? Mas tudo bem, vai ter os complementos aqui, o LR, o over, tudo isso vai fazer com que não pareça que teve um corte, né? No caso até está aparecendo. Sempre faça fades. A gente já viu que se a gente precisar, a gente pode selecionar todo mundo e apertar o F, que ele vai fazer fades automáticos para a gente. Então aqui o surdo já está separadinho. O bumbo e a caixa, a gente pode fazer um Strip Silence. A caixa, eu tenho planos de fazer um compressor paralelo com ela. Então eu vou fazer um duplicate nela. Mas de qualquer forma, vamos começar fazendo um Strip Silence nela para mostrar o que seria isso, né, o Strip Silence. Quando a gente ouve o canal da caixa, a gente está ouvindo também chimbal e hi-hat, né? O ideal é que a gente ouça só caixa no canal da caixa. E para isso a gente pode apagar, né? Por exemplo, aqui não tem caixa. Não, se bem que tem caixa assim. É uma caixadinha mais leve. Então isso aqui já é caixa também. É importante que eu não apague isso, porque o Strip Silence ele vai funcionar como um compressor, ele vai ter um threshold. Tem perigo dessas caixas não aparecerem. Se eu quiser, eu posso até aumentar elas um pouquinho aqui com o Clip Gain, só para que elas não sumam. Então selecionei todo mundo. Eu tenho aqui em Edit, eu tenho o Strip Silence. Acho que eu já mostrei o Strip Silence antes. E o Strip Silence ele vai deixar somente as caixas e vai tirar toda a sobra das caixas. Vou colocar um end padzinho ali para ficar mais sutil o decaimento delas. E aí eu posso fazer o strip. Pronto, e agora eu já não tenho mais som de bumbo no meu canal de caixa. Só que eu fiquei com um hi-hatzinho, né? Então eu vou dar um Ctrl Z ali e fazer ele mais curto. Antes disso eu vou fazer vou duplicar ele para não ter problema. Então vou deixar ela duplicada aqui, vou mutar ela por enquanto e vou fazer o strip aqui nessa caixa. E agora eu vou tentar tirar aquele hi-hat também. Acabou que ele pegou um pouquinho o hi-hat, porque eu aumentei aqui o end pad. Vou tentar pegar somente a caixa. Agora eu vou vir com o bumbo. Aí depois pode fazer um fade automático, F em todo mundo, para não ter perigo de clipagem, tá? Parece que fica meio cortado, né? Mas isso tudo vai ser amenizado quando a gente abrir o LR. O bumbo já está quase sem sobra, né? Se eu quiser, eu posso fazer o Strip Silence aqui também no bumbo de PZM para tirar as caixas desse bumbo, né? Não sei nem se eu vou usar muito esse PZM, talvez sim, porque ele tem um agudinho extra para o bumbo. Então a gente pode conferir aqui com o bumbo de baixo, está pegando todo mundo. Aqui já está pegando bumbo e caixa, né? Teria que pegar só esses, então eu posso tentar baixar meu threshold.
para ver se some as caixas e fica com todos os bumbos. Então vai ter que ficar exatamente igual o de baixo. Parece que agora está funcionando, está com threshold exato. Eu não selecionei todo mundo, né? Agora sim. Olha, estão conferindo ali visualmente, parece que está tudo certo. Faltou ainda esse aqui, né? Deixando somente os bumbos, assim como tem aqui no... Aqui acabou pegando uma nota extra, ó. Às vezes é meio perigoso, às vezes é melhor deixar um, né, do que ter perigo de sumir algum outro que seja bumbo de verdade. Por exemplo, aqui parece que é um bumbo, ó, e não está pegando. Então já não é legal para mim. O ideal é que depois, é melhor que eu pegue todos, não apague nenhum bumbo, né? E depois, se sobrar alguma caixa, como é o caso daqui, nas caixas mais pesadas, eu manualmente apago elas. Ó, aqui também peguei uma caixa extra. Sobraram algumas caixas, né? O strip faz uma boa parte, mas é indispensável que a gente cheque depois tudo certinho. É melhor que a gente esqueça algum, né, do que a gente acabe apagando sem querer. Então vamos lá, strip silence. E agora meus bumbos já não tem mais caixa. Talvez tenha em algum lugar ou outro, ó, aqui por exemplo. Então você pode ir checando pelo canal de baixo, que é o canal de bumbo, e apagar manualmente caixas que sobrarem. Aqui também, isso aqui, né? O PZM acaba que pega bastante, porque ele é um microfone mais agudo, né? Deixa eu mutar aqui os... Ele pega bastante kick, né? Então aqui é caixa, aqui é caixa. Eu tô vendo por aqui, tá? O roxinho aqui são os bumbos e os verdinhos ali são caixas. Praticamente ficou na mesma potência, a caixa e o bumbo ali. Aqui é caixa, aqui é caixa. Acabou que sobrou bastante caixa com aquele threshold. Então façam essa limpeza de sobras da bateria. Aqui no caso era um tom, né? Pronto, e agora todos os meus bumbos estão cortadinhos aqui, já não tem mais sobra de caixa neles. Ele tem uma caixinha, mas é porque o bumbo tocou junto com a caixa. Então, se eu escutar aqui só bumbo e caixa, a gente já vai ver que a gente já está tudo separadinho. Então, para começar uma mixagem, nada melhor do que uma boa limpeza em todos os seus canais. Aqui no trompete é a mesma coisa. Se quiser fazer pelo Strip Silence, pode fazer. Se quiser fazer manualmente, também pode ser feito. Ali a voz já está feita, o backing vocal aqui precisa fazer. Tá? Isso vai fazer com que os seus canais fiquem mais limpos e pode evitar algum ruído. Tá? Então, quanto mais você fizer essa limpeza, menor vai ser sua chance de ter chiado nas suas gravações. Bom, além disso, a gente já começou ouvindo todos os tracks, agora limpando todos os canais. Também é importante você fazer aqueles grupos e colorir, caso você queira, renomear, caso estejam com nomes estranhos. Então você pode fazer isso tudo. Por exemplo, a bateria, a gente pode escolher uma cor para ela, para começar. Então a gente vai selecionar todos os canais da bateria, vai fazer um grupo, né? Na verdade a gente já tem aqui alguns grupos. Não sei se tem o da batera, provavelmente já tem, né? Então vamos ver aqui se batera. Ele não está solando todo mundo em grupo, mas pelo jeito já tem o grupo batera. E vamos escolher uma cor para a bateria. Laranja. Baixo vai ser vermelho. Na verdade esse rosa aqui, né? Guitarra vai ser... Baixo ficou vermelho agora, né? E a guitarra vai ser roxa. Trompete vai ser verde. Voz principal vai ser amarela e os backing vocals vão ser esse outro tipo de amarelo aqui. Então isso já vai me facilitar a visualização
e a gente pode fazer os agrupamentos. No caso aqui eu vou querer, por exemplo, criar um canal auxiliar para a bateria. Então eu vou colocar criar canal estéreo, auxiliar, vai se chamar bateria. E eu vou colocar a bateria inteira para esse meu canal auxiliar chamado bateria. Então vai ser o input aqui, bus 1, 2, e a gente aperta Shift Alt com a bateria selecionada e escolhe o output dela, Shift Alt para o bus 1, 2. Pronto, e agora a minha bateria inteira já está indo aqui para o canal bateria, então eu tenho como solar e como mutar minha bateria diretamente por aqui. É um power trio com baixo, batera e guitarra, além do trompetista José Carlos aqui como solista. Então, depois que está todo mundo organizado, depois que você já fez a limpeza, fez o strip silence para tirar todos os silêncios. Claro que eu estou fazendo aqui uma demonstração. Normalmente eu faço uma mixagem com muito mais critério. Tiro realmente todos os volumes, faço o strip silence também aqui nesse bumbo, faço o strip silence tudo certinho nos vocais, todos os espaços em branco que eu possuo, eu aproveito para fazer strip silence, porque eu acho que isso dá um efeito diferente, né? Por exemplo, aqui, ó, tem um strip silence, tem um silêncio que faz diferença na música. Você vai ver. Então a parte que o baixo toca sozinho, na hora que você apaga todo mundo, realmente aquele silêncio faz muito mais sentido. Aqui no começo tem umas partes que, se eu quiser, eu posso apagar também. Então é interessante você ver todos os momentos que você pode apagar e fazer essa limpeza. Bom, parece que já está feito. Já fizemos o strip silence aqui do PZM, da caixa. Já fizemos o agrupamento da bateria. Também vou colocar aqui ela na mesma cor do geral. Vou colocar um pouquinho diferente só para diferenciar ela. E a primeira parte de organização e reconhecimento dos materiais já está feito. E agora a gente vai descer o volume de todo mundo. Então a gente pode colocar aqui o wall e descer todo mundo. Eu não quero ver mais o clique, foi muito útil enquanto eu precisei dele, mas agora a gente já pode tirar o clique e abaixei todo mundo, tirei o wall, voltei o meu master para o 0 e aí a gente vai começar a dosar os nossos instrumentos. Tá? Eu vou voltar aqui o bateria para o 0 também e vou começar a dosando o volume pela bateria. Então vamos começar aqui pelo bumbo. O ideal é que somando todo mundo a gente não passe aqui dos -6 ou dos -12, como eu estou só com o bumbo, né, agora. Então ele está chegando ali mais ou menos em -5.4. O ideal é que a gente tenha pouco volume, porque na hora que a gente somar todo mundo, a gente vai ter bastante volume. Tá? Então vou trabalhar aqui um pouco na faixa com um pouco menos de volume. Então vou primeiro de tudo dosar o microfone PZM com o microfone D112. Esse microfone aqui mais agudo, ó, e esse aqui mais encorpado, né? Agora bumbo e caixa. Hi-hat. Sala. Na verdade, over, né? E aqui sim é sala. Se você quiser mais ambiência, mais sala, né? Se você quiser mais sequinha, menos sala. O surdo ali já vem bastante na sala, né? Eu tenho aqui a minha caixa duplicado, por enquanto está mutado, porque eu vou fazer uma experiência de compressor paralelo com ela ali.
condução aqui no LR, né? Dá um pouquinho mais de condução. Minha bateria está dosada, né? Ficou com bastante volume, e agora eu posso controlar ela inteira por aqui. A gente pode trabalhar com o hi-hat aqui um pouco mais por um lado, né? Se eu quiser. Normalmente o ideal é que a gente tente identificar ele pelo sala para ver se ele está mais para o lado direito ou esquerdo. Eu acho que ele está um pouquinho mais para a direita, então vou colocar ele obedecendo ao som da sala, né? A gente define os pans. Bom, vou ver agora um volume para o baixo. Guitarra. Basicamente eu tenho minha banda inteira aqui, né? Bateria, baixo e guitarra. Minha bateria tá um pouco mais para a esquerda. Se eu quiser eu posso balancear com a sala aqui, ó. O trompete já tá para a esquerda, né? Nossos beijos nunca mais, mas sigo em paz, pois é de uma tristeza que se aprende a navegar. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Tente enxergar o fim, nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Pegue a saudade e guarde bem profundo. Isso é sinal de que o amor valeu. Pegue a saudade e guarde bem profundo. Isso é sinal de que o amor. Bom, e notem que toda a minha mixagem está chegando aqui no volume de pico de menos 6 dBs, que é um ótimo volume de pico para uma mixagem. Ainda está um pouco baixa, mas a gente ainda vai trabalhar com os compressores, com os reverbs, com os equalizadores. Então isso foi só o início da mixagem, ela está sem nenhum plugin, né? Na verdade o único plugin que está inserido aqui é o plugin do instrumento virtual. Então a gente já dosou os volumes e os pans, que vai ser a primeira etapa de toda a mixagem, vai ser dosar os volumes e os pans. Outra coisa que eu gosto de fazer antes de começar a usar os compressores no Pro Tools é utilizar o Clip Gain, caso eu precise. Então você vai ter que analisar os seus tracks e ver se tem sons
que precisam de mais volumes antes que vocês comecem a utilizar os compressores. Então, por exemplo, a voz aqui e o trompete é um dos locais que merece você fazer uma pesquisa. Então você pode analisar o vocal. Pois é difícil entender de tantos risos que guardei. Então, por exemplo, essa parte aqui de tantos risos que guardei, se a gente quiser, a gente pode aumentar um pouquinho para deixar todo mundo meio que no mesmo patamar, antes mesmo da gente usar a compressão. Pois é difícil entender de tantos risos que guardei. Claro que a gente não quer que fique perceptível. Pois é difícil entender de tantos risos que guardei. Aqui o guardei acabou ficando um pouco mais baixo. Então isso só vale a pena quando você sentir realmente ouvindo, né? De tantos risos que guardei, também chorei. Agora o que vai ser do nosso imenso mar sem fim? É mesmo triste aceitar que nossos beijos nunca mais. Por exemplo, aqui que os nossos beijos nunca mais, talvez um pouquinho mais. E nossos beijos nunca mais. Mas sigo em paz, pois é de uma tristeza que se aprende a navegar. É mesmo triste aceitar que nossos beijos nunca mais. Mas sigo em paz, pois é de uma tristeza que se aprende a navegar. Então, se você sentir que tem alguma coisa um pouquinho mais baixa, antes mesmo de usar os compressores, você já pode dar uma compensada com o clip gain. Uma tristeza que se aprende a navegar. Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ver, vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Tente enxergar o fim. Nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar. Ser mais feliz. Ser mais feliz ali, talvez, ou pelo menos o feliz. Ser mais feliz. Pegue a saudade e guarde bem profundo. Isso é sinal de que o amor vai. Pegue a saudade e guarde bem profundo. Isso é sinal de que o amor valeu. Pegue a saudade e guarde bem profundo. Isso é sinal de que o amor. Então, antes de partir para os compressores, chequem todos os canais, se tem alguma nota do baixo, que você acha que sumiu em determinado momento e pode ter um pouquinho mais de volume, alguma nota do trompete, alguma nota da guitarra, alguma caixa de bateria que ficou meio sumida. E antes mesmo de começar a comprimir, você pode fazer pequenos ajustes utilizando o clip gain. Bom, e com isso a gente terminou a primeira etapa da nossa mixagem. Se você tivesse chiado em algum dos instrumentos, também valeria a pena usar um noise reduction, né? Muitas vezes as guitarras possuem chiado, você pode conferir aqui no início dela como é que ela está, se ela está chiando. Tem um chiadinho, né? Mas nada que chame atenção, porque o noise reduction ele também tira um pouco a sonoridade do instrumento, ele tira um pouco dos harmônicos do instrumento. Então, só use em casos onde o chiado esteja aparecendo com todo mundo junto. Bom, e é isso. Termina aqui a primeira parte da mixagem. No próximo vídeo nós vamos começar a utilizar os equalizadores e os compressores. Aquele abraço.